45 do primeiro tempo. Sabe por quê? Porque todo mundo... Não, o bicho pega nos 45 do segundo. Não, então. Mas aí é que tá. Deixa eu explicar por que 45 do primeiro tempo. Nada a ver. Cara, exatamente essa é uma expressão. Cara, aos 45 do segundo tempo eu entreguei o meu relatório. Aos 45 do segundo tempo eu vendi a minha casa. É uma expressão popular. É um país que adora futebol, cara. Eu falei, cara, eu tava... o nome do podcast é o nome do livro, né? Eu estendo o livro pro podcast. Eu tava indo numa manhã pro yoga, cara, e eu já tava escrevendo um livro, mas ainda não tinha ideia do nome. Me veio assim um insight. Falei, cara, você tá com 45 anos na época. Eu tava com 45 anos. Tava no intervalo. 45 do primeiro tempo. Porque é aquele momento que você desce pro vestiário, a pausa, o intervalo. O treinador gosta do intervalo porque, cara, no intervalo que ele, moçada, esse primeiro tempo foi ou a gente acertou aqui, errou aqui, tá perdendo, vamos virar o jogo. Se tá ganhando, a gente vai ter que adotar outra estratégia. Então é aquele momento que você desce pro vestiário para jogar um segundo tempo. Então, a ideia do conceito do 45 do primeiro tempo é nesse sentido, aquele sentido da pausa. Aquele momento que você desce pro vestiário para ver que bola você vai jogar. Logo se conclui matematicamente a piadinha que você vai ter expectativa de vida de 90 anos. Se tudo correr bem, de repente pode ter prorrogação, né? Pode ter pênalti, vai saber. Pode ir para prorrogação, vai estender além dos 90 anos. Exato. E a ideia, então, do livro e depois do podcast surgiu no podcast de você entrevistar pessoas. Conta um pouco qual que é a ideia do podcast. Pessoal, quem quiser seguir... Tá aqui na descrição o link para vocês acompanharem lá. Deixa um comentário lá do que vocês acharam, que eu vi que tem, cara, público bem São 145 entrevistas já. Legal. 145 Semanal? Episódios. Semanal. Toda sexta-feira eu sumo um episódio. Cara, a ideia do podcast, ele vem, como eu disse, na esteira do livro, né? O livro eu conto... O livro se chama 45 do primeiro tempo, ele se divide em duas partes. A primeira, eu conto como é que foi a minha pausa. Por que eu parei? Todo esse processo que eu falei aqui para vocês, eu conto ali. E a segunda, o que eu aprendi um pouquinho, o que eu vi nesse intervalo. Aí eu resolvi estender, o livro vendeu bem, foi para a segunda edição, enfim. Falei, cara, estava começando essa força do podcast. Falei, cara, eu trabalhei com rádio a minha vida inteira. Cara, vamos trazer pessoas para contarem suas histórias de mudança de vida. O conceito começa aí. Então, comecei a trazer pessoas que mudaram de vida, ou histórias de superação, histórias de mudança, de transição de carreira. Tal. Que não é uma coisa fácil. Não é. Porque é impressionante. Eu acompanhando algumas pessoas que eu venho, sabe, que fazem parte do meu networking, que trabalham comigo há tanto tempo, é impressionante como a galera fica na mesma área, né? Fica. E tá lá, sei lá, eu trabalho na área de techs ali, né? Tô no retorno. Difícil a pessoa dar essa guinada na carreira, né? Principalmente essa geração que eu tava falando, que é um pouco a minha geração mesmo. A nossa, né? Vocês estão com que idade? Eu tenho 42. 43. Então, estamos juntos. Sou um pouquinho mais velho, mas somos da mesma geração, sim, exatamente. Né? Então, a gente tem um pouco essa dificuldade de mudar, mas eu queria trazer exatamente para isso. Para contar algumas histórias de mudança, né? Por quê, né? E veio legal, só que aí veio uma pandemia, né, cara? Aí veio a pandemia e eu tive que mudar um pouquinho, comecei a trazer pessoas para refletirem comigo. Então, hoje é um podcast de autoconhecimento. Basicamente, ele é um podcast de autoconhecimento, mas ele traz alguns assuntos, como a gente estava falando antes aqui, né, Alex? Cara, tem lá alguém falando de xamanismo, ufologia, fotografia, arqueologia, esporte. Mas eu trago essas pessoas de diversas áreas para contarem as suas histórias, mas com a lente do autoconhecimento. É isso. Por quê? Filosofia, você pega lá, sou muito fã de uma filósofa, não sei se muitos conhecem aqui, a Lúcia Helena Galvão, de Nova Acrópole. Então, eu trago essas pessoas para contarem suas histórias e principalmente os seus olhares sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, ele é um podcast basicamente de autoconhecimento, espiritualidade, transformação de vida, que já está com 2 anos e meio. É uma coisa curiosa, né? Jornalista, né? Ator, mesmo eu, digamos assim, como educador, né? Professor, palestrante, às vezes a gente interpreta muito um papel, né? A gente vai fazer um roteiro, a gente tem que entrevistar o entrevistado aqui e a gente acaba criando um roteiro como ator. Você já parou para filosofar em cima daquilo que você aplica na sua vida, das pessoas que você entrevista?
As pessoas que você entrevista mudaram sua vida de alguma maneira? Total, cara. Aí você falou, isso é muito legal essa pergunta, porque eu costumo dizer o seguinte, eu faço o podcast pra mim. São as minhas perguntas. Isso é muito doido, Isso né? é doido, cara. São as minhas Então perguntas. você meio faz caso pensado. Talvez no oposto contrário da maioria, que faz para o programa o e não seja mainstream, ruim. né? A não mídia, seja ruim, funciona super bem, mas você faz para o programa e não para Perfeito. você, né? Eu tenho total independência no que eu faço. Eu tenho uma parceria com a PAN, do cast, mas assim, ninguém vai falar, você não vai falar sobre... Não tem essa. É uma parceria de total autonomia. Por que é legal? Porque são as minhas perguntas, cara, e aí acho que você tocou num ponto que eu venho filosofando muito em cima disso, tanto que eu estou no processo de escrever meu segundo livro, que ele passa necessariamente por todas essas entrevistas. Porque, cara, te abre uma percepção sobre as coisas, né? Então, quando você vai estudar sobre ufologia, por exemplo, que é uma coisa que sempre... Cara, você começa a ver, cara... Tem um cara maluco que... Mas tem alguma verdade, tem mas não tem isso. espaço. Você não vai ver isso, você não vai ver isso no isso é mainstream, muito louco. cara. Você vai ver no YouTube. Cara, eu entrevistei, olha que legal. Eu até me arrepio aqui, porque essas coisas que me tocam hoje, né? Eu entrevistei semana passada uma menina, ela chama Carol Capel. Cara, essa menina tem 33 anos. Pra mim é um avatar. Essa menina ela tem 2,5 milhões. Vou repetir. 2,5 milhões de seguidores no YouTube. Aí você vai falar assim, não, mas então deve ser um monarca da vida, blá, blá, blá. Cara, não é. Essa menina fez uma transição de carreira, morou nos Estados Unidos, veio do mundo corporativo, apitou, mas ela sempre gostou dessas coisas meio sobrenaturais. Por questão familiar, morou na Itália um tempo, tinha umas coisas, uns fenômenos meio malucos. Ela falou, cara, vou postar aqui. E hoje ela tem esse canal e ela entrevista ufólogos, médicos de um olhar mais integral. Ela pega os casos marcantes da história, aquela coisa que não está bem resolvida, que a mídia tradicional chama de teoria da conspiração. Tem um monte de merda, claro. Mas tem coisa que não cara. Só que ela tem a linguagem do YouTube. Ela é engraçada, ela é sarcástica. Ela é sarcástica. Cara, qualquer vídeo que ela posta, depois convido aí, dá uma olhada lá, Carol Capel, 200 mil views num vídeo num dia, trazendo um olhar sobre coisas diferentes. Por que eu tô dizendo isso? Porque você começa a entender, cara, que tem coisas assim fora, lembra que eu falei do começo aqui do papo, que tá dentro da caixa? Que a gente tá dentro da caixa? Então tem muitas coisas acontecendo, né? Então eu gosto dessa liberdade, né, porque me traz um olhar sobre muitas coisas que são perguntas que eu estou fazendo para mim. Quando eu quero entrevistar alguém, é alguma pergunta que eu quero aquele cara ali. Claro que eu sei o público que me ouve, eu sei mais ou menos. Mas assim, eu não abro mão de ter essa liberdade. E isso está construindo o meu segundo livro, chegando a finalizar aqui a resposta, está vindo no meu segundo livro, que é um pouco esse caldeirão de novos olhares, né? Desse zoom out. Mas um zoom out que, cara, já tô lá nas Pleiades, né? Você sai muito do foco, mas é legal, cara. Às vezes você se perdeu um pouco, né? Você se acha como você se perde. Né? Então não vamos dizer que a gente pega em todos, é impossível, mas a gente tem muito disso, né, cara? É curioso, a gente já acaba... A gente chega lá e fala, cara, precisa anotar um negócio que foi, cara, ele falou 2 coisas no podcast que a gente não tá fazendo aí. A gente pega muito insight com os nossos entrevistados. É muito legal. Para nós, é demais. Porque é sobre vocês, cara. Isso. E você sabe que é o mais doido? Eu tava conversando... Isso aí, o cara falou, tem razão, a gente não tá fazendo ainda, hein, cara? É muito louco que a gente termina o bate-papo aqui Isso e várias vezes eu chego na minha mesa ali, sento, pego um papelzinho e vou marcando a minutagem do que a gente falou, porque eu adorei o insight. Então, aí eu marco a frase, marco o que falou, aí eu uso numa apresentação, eu falo, olha, tava conversando e tal. E é muito louco, porque é quase que um coaching de 1 hora, né? É isso. Mas sabe o que é legal? De uma forma harmônica, natural. Não é um negócio que você... Por isso que conceito para mim de network... Vamos fazer um papo aqui? Não, a gente tá trocando ideia. Então, isso que é um outro conceito que tem que... Não sei, como eu falei, eu tô um pouco fora, mas existe sempre aquele conceito do network. Não, o café da manhã do network. Cara, pode até funcionar, mas aquela coisa que você vai enxotando para tentar achar uma harmonia, não flui tanto, cara. Tem que ser uma coisa um pouco mais natural. Sabe aquela coisa... Sabe a tal da sincronicidade? A gente não tá...
Você vai dando corda, eu vou falando, cara. A gente não tá aqui à toa. Eu não Sim. passei aqui à toa. Vocês não entraram na minha vida à toa de alguma forma. Sim. Eu acredito um pouco nessas teias que a gente vai costurando, que é esse o caminho. Essa é a política. Essa é a mudança que a gente quer ver no mundo.